Olá, olá, boa tarde. Eu estava aqui, eu para variar com as minhas brincadeiras com números, né? E, e como é a semana de Maria Madalena, eu estava aqui fazendo, né, numerologia em cima, né, ou vendo o que dava, né, os números. E a brincadeira é tão interessante que eu fiz um PowerPoint aqui para poder mostrar para vocês, né? Eu e minhas brincadeiras, eu adoro ler números, gente, adoro, adoro, adoro. E a gente vai vendo que tem muita informação, né? Quando a gente aprende a ler, né? Quando a gente aprende a enxergar um pouquinho além, né? Então, deixa eu mostrar aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, eu estava aqui, né, na minha brincadeira, né, e eu acho que quem me conhece já sabe que eu não utilizo a tabela pitagórica, eu utilizo a tabela dos caldeus, que é bem mais semelhante com a tabela da Cabala, né? Não é totalmente igual, mas é a mais próxima, tá? E é muito interessante assim que eu peguei aqui o nome Maria Madalena e se eu somar, né, todas as letras aqui, vai dar 33, que dá 6, né? É interessante porque o 33 aqui é dito que é a energia crística, né, ou consciência crística. A palavra, eu acho que é espírito, que também dá 33, se não me engano. É a energia, né? Então, a consciência crística, então ela tem essa frequência aqui, com este nome aqui, né? Óbvio em português, né, gente? E peguei a palavra Deus e a palavra Jesus. Aliás, quando eu peguei, quando eu brincava lá atrás de fazer isso, né? Quando eu peguei a palavra Deus e deu 18, eu ainda falei assim, óbvio, eu nasci no dia 18, aquelas brincadeiras bobas, né? Aí, na hora que eu peguei a palavra Jesus, deu exatamente a mesma coisa, 18 que dá 9, né? A brincadeira começou a ficar mais séria. E dentro do Deus tem o eu, né? Então, é a essência, as vogais são a essência do nome, né? Então, dentro da palavra Deus, tá eu, como de Jesus também, né? Então, os dois aqui, né? Quando Jesus falava lá atrás, eu e o Pai somos um, é literal, aqui nesse caso, né? Porque a palavra eu dá 11, né? Então, todos os dois dão 11 em vogal e 7 em consoante, né? Então, é como se eles fossem o portal através da fé, né? Desse grande mergulho interno, para poder acessar, né, os portais. E aí eu resolvi pegar a palavra linhagem, e a palavra linhagem dá 30, que dá 3. E eu peguei então o Santo Graal, e coincidentemente, Santo Graal também dá 30, que dá 3. Isso aqui me fez chegar numa informação que eu já mostrei isso quando eu trabalho nos grupos, né, fechados, a questão da palavra do feminino e do masculino, né? E que a palavra feminino dá 36, é interessante, aqui está ao contrário, né? A palavra feminina dá 36, feminino dá 36, masculino dá 33.
né? Então, aqui eu entendi que Madalena, né, é unida ao masculino, dá uma informação. E Jesus e Deus aqui, né, que eles são uma coisa só, está unido ao feminino, quer dizer, mostrando, pelo menos para mim, no meu entendimento, claramente que a gente tem que fazer essa coesão entre o masculino e o feminino. Ela ligada ao masculino, ele ligado ao feminino. É muito interessante isso. E aí eu peguei a palavra coração, e coração dá 30, né? A trindade é Pai, Filho, Espírito Santo, né? Ou Pai, Mãe, Filho, né? É interessante que a palavra filhos também dá 30, tá? Então, a linhagem, santo grau, filhos dá 30. E coração dá 30, né? Então, vou mostrar aqui a brincadeira que eu fui fazendo aqui, para vocês aqui me acompanharem nisso. Então, eu peguei aqui o nosso cérebro, né? O hemisfério direito, o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é o lado feminino, tá? O lado direito do nosso cérebro é o lado feminino, que é a energia do todo, que é a parte nossa abstrata, imaginativa, música, poesia, tá? É a ligação com a energia que é, com o todo, tá? E aqui o hemisfério masculino, que é o hemisfério esquerdo, tá? O lado esquerdo do nosso cérebro é o nosso lado masculino, é a energia de foco, de concretização, né? É o lado mais objetivo, né? Mais concreto. Então, é raciocínio, julgamento, a língua, o caminhar, tudo está aí desse lado, tá? E quando a gente fala da energia feminina e masculina, nós não estamos falando de homem, mulher, nem de gênero nenhum. Cada ser humano tem a energia feminina e a masculina dentro. E isso tem que estar em equilíbrio. E é algo que não está, né? A gente vê que a grande maioria das pessoas, né, da humanidade, está em desequilíbrio em relação a essas duas frequências. Isso é uma longa história, vem lá de trás, né? Com a quebra do feminino, o masculino sozinho ficou capenga, vamos dizer assim, e a humanidade, então, passou para uma energia um pouco mais agressiva, porque o masculino sem o feminino traz algo muito só no concreto, né? Então, uma agressividade, e a gente precisa desses dois lados dentro de nós, tanto a energia que nos acolhe, quanto a energia de ação, né? De colocar as coisas para caminhar, é o lado prático da vida, né? E aí eu fui brincando, né? Então, a palavra feminino dá 36, que dá 9. A palavra masculino dá 33, que dá 6. É exatamente o contrário aqui, né? Madalena dá 33, que é o masculino, e Jesus dá 36, que é o feminino, né? É interessante que quando a gente soma, né? E aqui o coração, então vamos por partes, né? Então, a energia feminina está aqui, 36, que dá 9. A masculina é 33, que dá 6. E aqui, o coração, que é 30, que dá 3, que é igual a linhagem, que é igual filhos, que é igual ao santo graal, né? O que nós precisamos ter na nossa vida? Equilíbrio, primeiro de tudo, entre os dois lados, para que haja uma coerência, né? Um campo de coerência na nossa vida. A gente precisa, em primeiro lugar, criar um equilíbrio entre
esses dois lados, entre as polaridades, né? Para poder gerar esse fluxo perfeito dentro da gente. Quando conseguimos fazer isso, porque o que aconteceu? A mulher, aí eu já vou falar da mulher, a mulher, ela é muito mais ligada a essa coisa do coração do que o homem. O homem ficou muito ligado na parte mais sexual do que a mulher, apesar de que hoje isso está muito mudado, tá? A mulher, ela precisa de algo com mais amor, com mais afetividade. O homem, nem tanto assim, né? Satisfaz sexualmente e está tudo perfeito, né? Então, houve uma quebra, porque foi ensinado ao homem que o homem não pode chorar, o homem não pode sentir aquelas infinitas bobagens, né, absurdas que foram feitas, né? Então, tirou essa conexão aqui com o coração, né, que é o centro nosso de amor, compaixão, que é o centro dos sentimentos, né? Então, isso aí foi quebrado. Mas, quando começamos a ter esse fluxo aqui, né? Que a gente pode chamar de infinito, ou colocar aqui uma lemniscata, né? Esse fluxo eterno, né? Entre esses dois lados nosso, né? E conectando ao coração, nós vamos conseguir entrar nesse eixo vertical aqui, que é do ponto zero, né? Onde a gente acessa uma verticalidade, aí vai ativar a pineal e etc., todo o sistema divino interno, né? E um enraizamento maior, um fortalecimento da nossa estrutura, né? Um ancoramento, onde aí a gente consegue acessar para transmitir, né? Porque se um acessa e o outro executa, essas são as duas funções que nós temos. Um acessa, tem as ideias, tem né? Aquilo vem como imaginação, um insight e tal, envia para o outro lado, para que o outro lado, então, busque como executar aquilo e trazer aquilo para o concreto. Isso dentro de uma conexão com o cardíaco é aquelas ideias, aquelas construções para o bem, para o todo, né? Não de forma egoísta, né? Que infelizmente a gente vê ainda muito disso. Se tá bom para mim, dane-se o resto, e não é muito bem por aí que a gente tem que viver, né? A gente tem que mudar isso aí de forma bastante rápida. Aqui, então, eu peguei, né, o feminino é 36, masculino é 33, o coração é 30. Quando eu faço, então, o equilíbrio entre esses dois, né, lados, o fluxo aqui, vai dar 69. Se a gente for olhar aqui, eu até pus no último slide o símbolo do Yin Yang, parece o símbolo do Yin Yang, né? Que é o feminino e o masculino, né? Então, aqui a gente vê que já acontece algo interessante aqui. É interessante também porque quando a gente pega em questão de gênero, mulher e homem, né? Mulher dá 28, homem, coincidentemente, dá 28, né? Então, os dois, em termos de frequência de gênero, é a mesma em termos de número, tá? Todos os dois dão 28, que dá 10, que é 1. Quer dizer, é a energia da potência inicial, onde tem toda a informação para começar uma vida, uma jornada, né? E a soma dos dois dá 56, né? 28 com 28 dá 56, que dá 11, que seria, assim, é o grande portal, né? Quando esses dois estão juntos, as duas informações
né, estão juntas, é como se abrisse aí um portal. Já dentro da informação de energia feminina e masculina, dá o yin e yang, né, dá esse encontro, né, dessas duas frequências, criando então esse equilíbrio. Quando o feminino conecta com o coração, tá? Aqui, nessa linha aqui, né? Então, o feminino mais o coração vai dar 66, que é um número mestre de amor incondicional. Então, a energia feminina ligada ao coração gera amor incondicional. A energia do masculino conectada ao coração vai dar 63. Se vocês repararem, é o oposto, né? É o espelho do feminino. Quer dizer, quando o masculino conectar ao coração, ele vai chegar na frequência do feminino. Ele vai se tornar mais amoroso, mais equilibrado. É interessante isso aqui, né? A soma dos três, tá? Feminino, masculino e o coração, dá 99, que é outro número mestre, que é o altruísta. Aquele que já está num ponto, né, de nível de amor, de compaixão, de doação extremamente elevada. Né? É o que acontece quando a gente consegue se equilibrar. Eu não vou entrar aqui na história do porquê, mas igreja e tudo mais, que cancelaram o feminino da nossa história, exatamente para que a gente não alcançasse a nossa frequência. A gente poderia quebrar aí, arranjar um atalho, se a gente ligasse o masculino com o coração. Mas nós vimos que isso não fica tão fácil assim, né? Ao longo da história a gente vai vendo o nível de violência, de guerras e poder sobre os outros, que a gente vai vendo aí que não funciona muito bem, né? Então aqui é só o slide onde eu coloquei o amor incondicional, o espelho do feminino, né? Quando o masculino conecta aqui com o coração, aqui o altruísta, né? E aqui o yin e yang. Quando eu giro esse triângulo, tá? Colocando o vértice do feminino para cima, então tá aqui a energia do feminino, que é aquela que conecta em nós, tá? Em nós, não estou falando de mulher, é feminino, é energia. É a energia que nos conecta, tá? Com a fonte. Aqui, a base, tá aqui a energia do masculino com a energia do coração. Aqui está o amor incondicional, aqui a energia do yin yang, quer dizer, o equilíbrio, aqui o espelho, né? Então a base espelha o vértice, tá? E é interessante que aqui, né, a gente vai criando os eixos, né, de equilíbrio, né, com a energia, e todos os eixos, tá? 63 com 36 dá 99, 30 com 69 dá 99, 33 com 66 dá 99, né? Então, quando a gente cria aqui os eixos, todos eles, né, dão a frequência 99, que é do altruísta. Aí eu gosto sempre de viajar muito na maionese, né, gente? Eu pulei aqui para aquela informação do Tesla, né, que ele pega, então, aqui uma constante matemática, tá? Onde em dourado aqui, tá vendo? Que é 9, 3 e 6, que é o sustentador da formação de uma energia chamada Torus, né? E a constante matemática é 1 mais 1 dá 2, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 4 dá 8, 8 mais 8 dá 16, que se eu somar 1 e 6 é 7.
16 mais 16 dá 32, que eu somar 3 e 2 é 5. 32 mais 32 dá 64, que se eu somar dá 10, que dá 1, volta para cá. Então, ele faz esse movimento aqui, tá? E isso é uma constante. 3, 6 e 9 não entram nessa história aqui, tá? A primeira onda aqui chegou a 64, se a gente for lembrar, 64, nós temos 64 de aminoácidos, nosso DNA, né? Esse triângulo central aqui, 3, 6 e 9, ele sustenta a formação desse campo magnético aí do tórax, que é um gerador de vida, né? O Tesla fala o seguinte: se você soubesse a grandeza dos números 3, 6 e 9, você teria a chave para o mistério do universo. É interessante porque um lado nosso é o feminino, o outro é o masculino e o nosso cardíaco. 3, 6 e 9. Está dentro de nós. A chave está dentro de nós, não está do lado de fora. Né? 3, 6 e 9, né? Se eu somar, vai dar 18, que volta para o 9. Óbvio. Mas se eu fizer essa mesma continha que eu fiz aqui, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 né? É 4, tá. Então, eu vou pegar o 3. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 6 dá 12. E se eu somar 1 e 2, dá 3. Ele fica na base. 12 mais 12, 24, que dá 6. 24 mais 24, dá 48, que dá 12, que dá 3. Então, aqui também, se eu pegar essa constante, sempre vai ficar entre 3 e 6, que é a base, né? Que é aqui, que eu coloquei a base aqui, o masculino e o coração, tá? 3 e 6, 3 e 6, 3 e 6, tá? Se eu pegar o 9, 9 mais 9 dá 18, dá 9. Então, vai dar 18, 18, dá 36, dá 9. O 9, ele não sai dele. É ele quem sustenta todo esse movimento, toda a formação da vida, tá ali, no 9. Então, aqui seria esse movimento, né, daquela constante, aqui como polo negativo e aqui como polo positivo. Todo mundo, quando eles querem colocar, como foi colocado antigamente de forma pejorativa, que a mulher era negativa, né? E o homem era o positivo, né? Mas em termos de energia, o feminino é negativo, é o polo negativo, e não quer dizer nada que seja negativo no sentido pejorativo, mas sim como polaridade dentro da energia, tá? E o masculino, então, é o polo positivo, tá? Para essa movimentação desse campo aqui, tá? De energia. É interessante porque quando a gente pega a formação de um embrião, eu sei que eu viajo, gente, eu viajo na maionese mesmo, eu começo com uma coisa e vou assim, né? O embrião, ele começa com uma célula que se divide em duas, cada uma se divide em duas, então é uma que forma duas, que formou 4, que forma 8 e por aí vai. Né? Então, a nossa formação está dentro desse conceito aqui. Uma que vai 2, que vai 4, que vai 8. Vocês entenderam aqui o processo? A coisa vai se multiplicando. É muito interessante, né? A progressão aí, né? E aqui eu só pus no final, né? Então, que o 9 aí, que é a energia do feminino, é o número sagrado,
né, é gerador e sustentador da vida, da criação, né? Nessa numerologia que eu trabalho, não existe nenhuma letra com valor 9, porque exatamente por ele ser sagrado, você pode adquirir 9 na somatória do teu nome, ou nascer, né, com essa frequência, mas não tem letra nenhuma com esse valor, né? Então, aqui está o Yin Yang, né? E o 9 segurando a energia. É muito interessante, gente. Eu sei que minha cabeça viaja muito, né? Mas é interessante a gente observar, né? O que será que eles vieram fazer aqui há 2000 anos atrás, né? 2021 anos aí, 2000 anos atrás. O que eles vieram trazer como informação, né? Aliás, não só eles, vários antes, né? Porque a história cíclica, ela se repete, né? De tempos em tempos aparecem seres como Ísis, Osíris e Horus, né? A história se repete, mas o que é que eles vieram trazer como informação da gente, né? Então, foi só uma viagenzinha aqui, eu e minhas viagens, né? Então, é só mesmo para vocês viajarem junto comigo dentro dessa história. E é isso, né? Nós temos que aprender que a gente precisa urgentemente se equilibrar, urgentemente. Já passou da hora, né? Aliás, já ultrapassou e muito a essa questão da gente de sair dessa coisa desse egoísmo ou de polaridades, né? De ficar brigando entre lados, ficar nessa disputa e onde ninguém, pelo menos é o que eu tenho visto hoje, né? Os lados pouco estão se importando realmente em relação ao povo. Isso ficou muito claro para mim com a situação em Cuba, né? Onde o povo desesperado, precisando e querendo a liberdade, e algumas pessoas sendo favoráveis ao ditador. Né? Então, a gente vai vendo que enquanto nós não nos equilibrarmos, pegar o caminho do meio, o caminho vertical, conectar ao coração, criar esse campo de coerência, de amor, de compaixão, de equilíbrio, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, precisamos urgentemente trabalhar, nos equilibrar, porque senão essa história não vai ter fim nunca, né? Que a hora é um lado, a hora é o outro. A hora é um lado, a hora é o outro. Caminho do meio, gente. Caminho do meio. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Um bom resto de sábado. Né? Um excelente domingo, amanhã. Beijo enorme para todo mundo. Tá bom? Tchau.